Você é capturado e levado em um navio escravo, e quando tudo parece que vai dar ruim, os deuses mudam tudo a seu favor, mas não seria algo simples. E essa é a terceira parte da animação, Sangue de Zeus. Então pega seu aparelho de pressão, pois hoje as coisas vão ser diferenciadas. O episódio começa mostrando que Aaron estava preso, estava sendo levado para trabalhar, e quando o guarda vai bater com o chicote, ele bate bem mais forte nos outros, como se vissem que Aaron era muito jovem. Então ele poderia se aproveitar disso, mas tem um problema grande, pois eles seriam levados de barcos para outro lugar, então seria mais difícil de fugir. Alexia conseguiu sobreviver esse tempo todo, mas ela estava sendo observada por Hera e sabemos que ela é vingativa. E Alexia estava indo na cidade dos centauros, pois eles eram um povo de paz e tecnologia. E lá ela conhecia o líder deles, então poderia de alguma forma conseguir decifrar aquele mapa que encontrou com os monstros. E galera, sabemos que nessa vida nada é tão fácil assim, né? Ela chega e vê seu amigo, que era o sábio da cidade, e diz que precisava de ajuda para decifrar aquele mapa, e ele diz que aquilo era um mapa baseado nas constelações, e nisso ele liga um aparelho muito tecnológico para a época e consegue saber a marcação de cada base do inimigo e onde eles iriam atacar. Mas é aí que vemos que tem algo de errado, pois Serafim aparece e o sábio estava trabalhando para eles. Que é isso? Uma trairagem! Quando eles chegam, Alexia tenta lutar, pois ela acha que o povo deles estaria em perigo, mas ela não tem muita chance e o sábio diz que estava ajudando Serafim, pois era a única forma de manter o povo em segurança, e com aquele mapa decifrado, eles iriam embora. Mas aí que vemos que o sábio não é tão vacilão assim, pois ele usa um pó para fazer uma cópia do mapa e segura Alexia para ela não acabar se falecendo. Ele tenta dizer que poderiam ir embora, só precisavam do mapa, mas Serafim diz que se ele não deixasse levar Alexia, ainda atacaria o povo deles, e nisso ele não pode negociar, pois ele precisava manter a paz na cidade. Aaron estava no barco acorrentado, e eles precisavam remar, mas sabemos que o jovem Aaron não perde tempo, então ele começa a fazer um plano com seus novos amigos, e eles aproveitariam a troca de turno para nocautear os guardas sem fazer barulho e tomarem o barco. E os dois aceitam, mesmo sabendo que pode dar muito ruim, mas se for para dar ruim, que seja tentando dar bom. Alexia é amarrada em uma pedra para virar refeição de gigante, ou ela poderia se transformar em um deles, e Serafim percebe que Hera chegou na tenda dele. E vemos que Serafim não tem pena de ninguém, pois ele falece um soldado que foi machucado. Hera diz que ele estava fazendo tudo certo, mas precisava tomar cuidado, pois os deuses não poderiam saber que ele estava sendo ajudado, e ela diz que ele precisava recuperar uma espada forjada pelos deuses que poderia cortar qualquer coisa, e era melhor que a Tramontina. E ele não quer ser peão dos deuses, mas ela diz que contaria onde seu tio estava, e ele poderia terminar sua vingança, e logo poderia enfrentar Zeus, pois tudo começou com ele. E galera, na boa, não existe juiz de divórcio no Olimpo não? Deixa a casa e o carro pra ela, que sai mais de barato que perder tudo no falecimento. Serafim sai voando pela cidade de sua verdadeira mãe, e vai passando por todos os lugares que esteve, e percebe no meio das montanhas um ponto brilhando, e quando vê, era uma espada diferente de todas, pois ela conseguia cortar qualquer coisa apenas tocando, e aquilo seria o ponto de vitória dele, pois aquilo cortava até as armaduras dos deuses. Aaron está se preparando para a troca dos turnos, pois seria o momento certo de atacar, e os dois começam a pedir para ir no banheiro ao mesmo tempo, e eles começam a fingir que estavam brigando, e quando o guarda diz que agora nenhum deles poderia ir, vemos que fazia parte do plano, pois eles conseguiram as chaves das algemas, e agora que vai começar a doideira, pois eles esperam o momento certo e conseguem se soltar, e começa uma lutaria sinistra, sem poder fazer barulho, e saindo do porão do barco eles começam a lutar sem poder alertar os outros barcos por perto, ou daria muito ruim, e tudo estava indo bem, até ir mal, pois um deles consegue tocar a trombeta, e agora tudo estava ferrado, mas um dos caras diz que sabia controlar aquele tipo de barco, e eles usam o barco para destruir o outro que estava perto, e vemos que Alexia estava entre os presos na praia. Eles começam a comemorar pois conseguiram fugir, e no Olimpo, Hermes chega para Zeus e diz que quando veio buscar uma alma na Terra, viu que Hera estava conspirando com Serafim,
Serafim. Então Zeus percebe que não poderia deixar as coisas acontecerem de maneira simples ou com certeza daria muito ruim. E Serafim aparece no barco com a espada dos deuses e Heron quer sua vingança, mas ele não sabia o poder daquela espada e daria uma falecida de leve. E nisso Zeus joga um raio no barco que destrói tudo. E quando eles caem na água, ele continua jogando muitos raios, criando ondas enormes. E galera, na boa, não preciso nem ser físico para dizer que isso não faz sentido, porque no momento que um raio daqueles caísse na água, geral estaria boiando igual peixe morto. E Serafim vai embora, pois sabe que daria ruim. E os deuses ficam olhando para Zeus, pois uma das regras é não interferir com os humanos, mas ele era o que mais quebrava. Galera, essa história está ficando boa, então deixa o like, se inscreve aí se for novo, que amanhã eu vou trazer mais uma história mequetrefe. Mas relaxa que ainda não acabou, pois vamos para o segundo episódio do dia. E já começa com todos saindo da água depois da destruição de Zeus, e ninguém está entendendo como aquilo aconteceu, e Heron fica feliz em ver a Alexa. E do nada aparece o velho Elias, e Alexa diz que o conhecia, pois viu ele enterrando a mãe de Heron. E vemos que Serafim tentou atacar Hera, e Hera fica bolada, e o leva para um lugar escondido, e ele começa a dizer que ela o colocou em uma situação complicada, pois ela colocou para ele atacar um homem protegido por Zeus, e isso era o mesmo que tentasse falecer. E Hera, como sabia persuadir legal, diz que assim que ele fizesse esse trabalho, conseguiria o que quer, e diz que atrapalharia Zeus. Elias diz que Heron era a chave para vencer essa guerra, e quando os dois ladrões querem ir embora, Elias diz que eles deveriam ir com Alexa para outra cidade, e começa a dizer que era a única forma dele recuperar a honra deles, e ele tenta desconversar, mas os dois sabiam que tinham feito algo de errado, pois eles eram contrabandistas, e eles aceitam. Elias diz que Heron não precisava ir sozinho, pois poderia ajudar a vencer essa guerra. E ele subia e vem do céu nervoso voando e parecia um cavalo com cara de águia. E vou chamar de Bicuço. E Heron se despede, pois agora Alexia tinha os soldados que perdeu, pois os espartanos que estavam no barco seguiriam nessa missão, pois deviam a vida. E Elias diz que o mapa chegaria até eles. Heron sai voando, Elias se transforma em águia, e todos veem que ele era um deus. E os dois chegam no Olimpo e todos os deuses escolhendo de forma estranha, pois um humano não poderia estar ali. E na forma base deles, eles eram gigantes perto de humanos comuns. E nenhum dos deuses vai falar com eles, pois acha os humanos indignos, sendo que os deuses são apenas humanos com complexo de superioridade e poderes. Hera parece revoltada dizendo que ele não podia fazer isso, e Zeus diz que não queria mais brigar com ela e diz que agora seria fiel. E te garanto que isso é só até aparecer uma outra humana dando mole, porque ele já chega colocando mais um boneco no mundo. E Hera estava acreditando nele, mas ela diz que ele precisava falecer Heron para provar que era verdade, mas ele não aceita. E todos os deuses vão embora porque Zeus queria proteger um simples humano. E quando ele vai pedir ajuda a Poseidon, ele diz que era burrice contra Hera. Como Zeus não podia lutar por Heron, então ele precisava ser treinado para se tornar um grande guerreiro. E ele chega em uma arena e galera, na boa, para ter um pai assim é melhor vender bala no sinal, porque ele joga Heron em uma arena e diz para ele testar as habilidades com um robô gigante de guerra, e o garoto vai levando uma surra violenta. Zeus tenta dizer que para vencer ele precisaria lutar com inteligência e calma para observar os pontos fracos do inimigo. O problema é que em todas as tentativas ele só leva uma surra, e galera, como que um humano não estaria com os ossos todos quebrados com essa surra nada humilde? E ele vai embora com raiva. Hefesto diz para Zeus que ele estava fazendo tudo de errado, pois o que ele precisava agora era de um pai. E vemos que Alexa estava em uma aventura com os soldados e eles estavam indo para a direção de alguma cidade para pedir ajuda. E ela percebe que estava sendo perseguida por alguém e quando vê era o Centauro Sábio. E ela quase dá uma falecida nele, mas ele diz que fez aquilo para proteger o povo dele, que era o mais importante. E nisso ele diz que fez uma cópia do mapa e eles lembram do que Elias falou, que o mapa chegaria até eles. Zeus tenta falar com Heron e ele diz que sabe como lutar e ser o maior dos líderes de todos, mas nunca soube como ser um bom pai. E diz que tentaria fazer o melhor e depois Heron continua treinando, mas mesmo assim ele ainda está levando uma surra nervosa, pois ele estava lembrando de tudo que passou até ali por não ter pai e por Zeus não proteger a mãe dele no final. E Zeus entende que ele estava se sentindo triste por isso e pede desculpas. E diz que não pôde fazer nada com Serafim, pois eles eram irmãos e era uma lembrança da mãe deles na Terra.
guerra, e por isso o único que poderia definir o destino seria ele. Eren entendeu que agora ele precisava deixar essa raiva de lado e lutar estrategicamente, e ele consegue achar o ponto fraco do robô, e agora eles estavam melhorando. E Hermes aparece dizendo que todos os deuses foram para o submundo, pois estavam tramando alguma coisa, e do nada aparece uma aranha esquisita, e aquilo era um convite das Moiras, que tinham algo para mostrar. Zeus leva até elas, mas ele tinha que ir sozinho, e chegando lá, elas dizem que ele tinha uma história esplêndida, mas que aquilo poderia acabar dependendo das escolhas dele. E começa a mostrar tudo que passou até ali, e chega uma parte do fio do destino que tinha 2 caminhos, e ele precisava escolher o que fazer, e nisso ele descobre que seus amigos estavam em perigo, e ele escolhe salvá-los ao invés de treinar para vencer a guerra. E agora vocês vão ficar na esperança de saber o que aconteceu, pois só no próximo episódio. Galera, estou falando que está ficando cada vez melhor essa série, então só vem comigo que é sucesso. Então ativa o sininho aí para não perder nada do que está por vir. E agora eu vou nessa, que estou cheio de fome. Então obrigado a todos, então beijos, abraços e fui!